Abra a tua Bíblia em Jeremias capítulo 18 e versículo de número 1. Eu quero ler a palavra de Deus com os irmãos, a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, e se tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Amém. Irmãos, eu confesso a vocês que estava folheando a Bíblia, procurando uma palavra para ministrar nesta manhã. O Espírito de Deus falou ao meu coração de uma maneira muito clara. O Senhor disse ao meu coração: processo, aleluia, o processo que quebra e refaz. Ou seja, o processo, aleluia, que quebra e também refaz. E de repente eu me deparei com o capítulo 18 do livro de Jeremias, que é conhecido de todos nós que aqui estamos. O nosso irmão profeta Jeremias, ele aponta aqui, ele apresenta neste capítulo algo muito importante que eu chamo de metáfora, ou simbolicamente ele apresenta dentro desse texto a maneira em que o vaso está na mão do oleiro. O oleiro nós sabemos que é Deus, e nós sabemos que dentro desta metáfora, aleluia, o vaso aqui é Israel. Em outras palavras, o capítulo 18, ele é escrito para a nação de Israel. Mas nesta noite, aliás, nesta manhã, eu quero trazer esta palavra para os dias atuais. Eu quero trazer esta palavra para os dias presente, para os dias que nós vivemos, porque apesar de não sermos israelitas, o Senhor, aleluia, através da graça, através do seu Filho, Ele nos chamou para fazer parte desta família que nós chamamos família eleita, família comprada, família, aleluia, regenerada, transformada pelo poder da sua bendita e santíssima palavra. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo algumas características que este profeta ele teve, ou ele apresentou no momento em que Deus disse a ele para que ele levantasse, saísse do seu lugar, talvez de uma zona de conforto,
talvez ele teve que deixar, aleluia, alguns contemporâneos, talvez ele teve que deixar algumas coisas para obedecer à voz de Deus. E quando eu olho para esse texto, a primeira característica, aleluia, que eu vejo na vida de Jeremias é a característica da sensibilidade espiritual. Diga comigo, sensibilidade espiritual. Todos nós sabemos que processo tem um conceito. E qual é o conceito de todo processo? Todo processo ele tem começo, ele tem meio e ele tem fim. E dentro deste período chamado começo, dentro deste período chamado meio, dentro deste período chamado fim, existem fases, existem etapas que nós precisamos, aleluia, entender, o trabalhar, que nós precisamos, aleluia, entender o agir, que nós precisamos entender a vontade e que nós precisamos ser sensíveis. E aqui eu quero trazer para uma questão espiritual, que nós precisamos ter sensibilidade espiritual. Mas na verdade, o que é sensibilidade? Sensibilidade é abertura. Sensibilidade é abertura, aleluia, atenção à voz de Deus e à direção do Espírito Santo. Quando nós somos sensíveis para, aleluia, ter a atenção à voz de Deus, e uma vez que somos sensíveis também para ter a sensibilidade em ouvir o Espírito Santo, então nós logo identificamos a vontade de Deus para a nossa vida. Visto que vivemos em dias trabalhosos, visto que vivemos em dias difíceis, aonde, queridos e amados irmãos, percebemos que Deus quer uma igreja de oração. Mas a minha pergunta nesta manhã é: será que a igreja tem dado abertura e tem sido sensíveis para viver uma vida de oração? Sabemos que Deus, aleluia, Ele procura uma igreja, aleluia, que tenha prazer em ouvir a sua palavra e ser alimentada e orientada pela sua palavra. E a minha pergunta é: será que nós temos dado abertura para que, aleluia, a palavra de Deus ela possa ser prioridade na nossa vida? Aleluia, será que nós temos sido sensíveis, aleluia, a olhar para as escrituras, aleluia, e tê-la, queridos e amados irmãos, como nosso GPS, como nosso manual de fé, como nosso manual, aleluia, de edificação espiritual? Percebo, queridos e amados irmãos, que as situações desta vida têm distraído muitos cristãos. Estamos vivendo em dias trabalhosos, aonde, aleluia, o inimigo tem lançado sobre a igreja, sobre os seus servos, distrações que roubam, aleluia, aquilo que é porque eu chamo de processo, aleluia, que eu chamo, queridos e amados irmãos, de abertura para ouvir e atentar à obediência à palavra de Deus. Os dias que nós vivemos, aleluia, tem tirado muito cristão, aleluia, da sensibilidade da oração, tem tirado muito
muito cristão da sensibilidade da leitura bíblica, tem tirado muito cristão da sensibilidade da santificação, tem tirado muito cristão, aleluia, da presença de Deus, no que se diz uma vida de santidade, cujo o nome do Senhor é louvado. Mas nesta noite, aliás, nesta manhã, o Espírito de Deus me traz aqui para te dizer que o Senhor vai começar um novo processo na sua e na minha vida, aleluia, o processo de quebrar e o processo também de refazer. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, no Evangelho, queridos e amados irmãos, segundo escreveu São João no seu capítulo 10 e no versículo 27, sensibilidade é o que João escreveu, aleluia, dizendo que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. O pastor todos os dias está falando, e eu não estou falando aqui de um pastor, aleluia, vocacionado nesta terra, eu estou falando aqui de um sumo pastor. João 10, 27 diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Em Hebreus capítulo 3, meus irmãos, versículo 15, nos diz a palavra de Deus: ao ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai o vosso coração. Ou seja, enquanto João está dizendo que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor, aleluia, o escritor dos Hebreus está dizendo: ao ouvir a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. Em Salmos, queridos, 51, versículo de número 17, a Bíblia Sagrada diz que o coração aquebrantado, aleluia, o coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Davi está dizendo: o coração aquebrantado, um coração, aleluia, quebrantado, o Senhor não o desprezará. Em Efésios, meus queridos e amados irmãos, no seu capítulo de número 4, versículo 30, a Bíblia Sagrada vai dizer: louvado seja Deus, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Sensibilidade é isso, sensibilidade, aleluia, é procurar obedecer, sensibilidade é procurar viver uma vida plena, sensibilidade é ter lugar, aleluia, prioritário para Deus, sensibilidade é dizer, aleluia, a minha vida, aleluia, ela depende 100% de Deus, ou seja, sem Ele eu não existiria, sem Ele a minha família não é uma família feliz, sem Ele a minha vida financeira não tem sucesso, sem Ele a minha vida espiritual, aleluia, não seria o que é, e sem Ele o meu nome não estaria escrito no livro da vida. Sensibilidade é abertura, aleluia, ao Espírito Santo, aleluia, como supremo e Senhor, aquele que selou a igreja para o arrebatamento da sua vida. E esta é a primeira característica de Jeremias. E a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Ele não questionou, ele não desobedeceu, ele não ficou colocando obstáculo. O que vai acontecer?
o que o Senhor quer falar, a maneira que o Senhor vai falar, quais é os meios que o Senhor vai usar. O versículo 3 diz que ele desceu à casa do oleiro. O versículo 3 diz, queridos e amados irmãos, que quando ele chega à casa do oleiro, ele vê, aleluia, louvado seja Deus, a metáfora, aleluia, como eu já disse para vocês, aleluia, louvado seja Deus, que está sucedendo ali naquele lugar. E a Bíblia diz, queridos e amados irmãos, que a voz do Senhor bradou. Aleluia. Aleluias. Quando Deus tem espaço, quando Deus tem liberdade, quando a casa, aleluia, está, aleluia, adornada, aleluia, pela presença da santidade, quando a casa está cheia pela presença de Deus, aleluia, o Senhor tem liberdade a fazer a sua vontade. Glorifica Ele. Glorifique a Ele, porque Ele merece. E agora eu coloco a segunda característica de Jeremias. Ele apenas não é sensível à espiritualidade, aquilo que Deus te quer falar. Ele é atento e observador espiritual. Repita comigo: atento e observador espiritual. Ele não fica desapercebido. E aqui, meus queridos e amados irmãos, é um ponto muito importante para a nossa vida. Sabemos que Cristo está prestes a vir, e Ele não quer uma igreja, aleluia, que apenas se reúna para participar da Santa Ceia uma vez ao mês. Ele não quer uma igreja que se reúna 4 vezes na semana apenas para bater palma e dar glória a Deus. Ele não quer uma comunidade que apenas se reúna para fazer, aleluia, um cântico de louvor. Ele não quer uma igreja simplesmente que se reúna para ofertar, para dizimar. Ele não está à procura de uma igreja que se reúna apenas, meus queridos, para se fraternizar e se confraternizar entre os irmãos. Ele quer uma igreja que esteja atenta. Uma igreja que esteja atenta, aleluia, e observadora, aleluia, dos segredos espirituais que será revelado. O capítulo, queridos e amados irmãos, de número 18. Louvado seja Deus, o versículo de número 4, diz a Bíblia Sagrada, que ele está na casa, aleluia, onde o Senhor havia lhe enviado, mas ele fica em observação. O capítulo vai dizer que ele observa, aleluia, o que está para acontecer, e a cena que ele vê, queridos e amados irmãos, é a cena, louvado seja Deus, aleluia, em que um homem, aleluia, que é um oleiro, aquele homem que é preparado na sua profissão para pegar o barro cru, o barro, aleluia, com toda a impureza, trazer até a sua casa, colocar sobre a sua roda, colocar sobre as suas mãos, tirar toda a impureza, tirar todo o pecado. Impureza fala de pecado, impureza fala de traição, impureza fala de transgressão, impureza fala de imoralidade, impureza, queridos e amados irmãos, fala de afastamento do homem de Deus. Então aquele barro, aleluia, é pego, aleluia, com
toda a impureza vai até as mãos do oleiro. O oleiro é um profissional nesta área. Ele começa a tirar toda a impureza e ele faz o vaso conforme lhe parece. Diz a Bíblia Sagrada que o vaso que ele faz cai. Eu quero te dizer nesta noite, nesta manhã, que o oleiro não remenda o vaso, porque a Bíblia diz que não adianta colocar remendo, aleluia, em pano velho, não vai resolver nada, aleluia. Em outras palavras, não adianta você vir, aleluia, louvado seja Deus, como velho homem, e colocar apenas uma máscara, uma maquiagem. É preciso ser remodelado, transformado, processo de transformação e mudança, para ter direito à vida eterna. O oleiro, ele não apenas, meus queridos, ele remenda o vaso, ele faz um vaso novo. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que as coisas velhas passaram, mas aqueles que estão em Cristo vivem o novo de Deus. Eu quero ver aqui, será que tem gente que vive o novo de Deus? Levante a sua mão. Deixa eu ver aqueles que, aleluia, pode dizer um glória porque você vive o novo de Deus na sua vida. Levante a mão, exalte a Jesus Cristo porque Ele merece. Ele tem a capacidade de interpretar, ele tem a capacidade de entender os sinais simbólicos e espirituais, porque ele está sendo levantado para uma nação. Ele precisa ter a capacidade da interpretação. O que Deus ia fazer na vida de Israel se não se arrependesse, ele precisava ter, aleluia, os sinais simbólicos, aleluia, do que Deus estava mostrando a ele, para que ele pudesse ir falar com propriedade à nação de Israel. Então, a segunda característica é que ele é atento e observador espiritual. A terceira característica deste homem chamado Jeremias, profeta de Deus, aquele que é escolhido desde o ventre da sua mãe. E aqui eu encerro com esta último ponto que eu coloco: ele é fiel à mensagem de Deus. Eu vou falar de novo para você entender. Ele é fiel à mensagem que ele transmite de Deus. Isso aqui é um ponto importante para todos nós que estamos aqui no altar. Precisamos de verdade sermos fiéis à mensagem que vamos transmitir, para não ferir a interpretação, para não ferir a questão original do texto. Tem muitas pessoas que dizem assim: mas a Bíblia é conforme é interpretada, é conforme cada um interpreta. Quando nós olhamos para a Bíblia é o único livro que se revela a si mesmo. Ela não precisa de alguém que a revele, ela não precisa de alguém que a interprete, ela não precisa de alguém que traga uma outra interpretação. A Bíblia é o único livro que ela se revela a si mesma, porque é o único livro divinamente inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então eu não posso pegar um versículo isolado e trazer um vento de doutrina, trazendo uma interpretação errônea.
Eu não posso pegar um texto, aleluia, e trazer e levar aquele texto para beneficiar ou para colocar debaixo do tapete o meu eu, o meu pecado, o meu ego. Eu preciso ser original ao texto, verdadeiro ao texto. E é isso que Jeremias ele faz. Quando nós olhamos para o texto sagrado, a Bíblia diz que Jeremias transmite ao povo a palavra recebida, aleluia, mesmo sendo dura e impopular. Mesmo sendo dura e impopular. Porque hoje as pessoas querem ouvir aquilo que é popular, aquilo que é fácil. As pessoas querem ouvirem que Jesus morreu na cruz do Calvário e a graça já resolveu tudo. As pessoas querem ouvir que Jesus morreu na cruz do Calvário e que a graça já pagou. É verdade que a graça já pagou, não estou pregando contra isso. Mas eu quero te dizer que a graça, aleluia, ela já pagou. Mas o Senhor requer uma vida plena de compromisso com a sua palavra. Lembra do processo? E eu disse para vocês que o processo é começo, meio e fim. No começo nós chegamos aqui no escuro. No começo nós chegamos aqui carregado de pecado. No começo, quando nós chegamos na igreja, estávamos cheios de impureza, de pecado. Estávamos sendo escravos do diabo. Estávamos em uma vida totalmente distanciada de Deus. Uma vez que recebemos a palavra, aleluia, o Espírito Santo iniciou na nossa vida um processo. E este processo, queridos e amados irmãos, eu chamo ele o processo, aleluia, de colher, o processo de receber o pecador, o processo, aleluia, de abraçar aquele homem caído, aleluia, aquele homem fraco, aquele homem sem direito algum, aleluia, a lógica humana do perdão. E aí eu levo para o meio, o Espírito Santo coloca sobre ele a graça perdoadora, e a graça perdoadora manifesta a graça transformadora, e a graça transformadora, aleluia, se apodera deste homem, e aí ele torna-se um novo homem, uma nova mulher da presença de Deus. E o processo continua, o processo não para, o processo continua, porque esse processo só se encerra quando a última trombeta tocar, e essa igreja, aleluia, com voz de alarido, aleluia, ouvir a trombeta, e fomos transformados em um corpo incorruptível.